Obrigado, gente. Nós já estamos, como o Ronan sinalizou, finalmente chegando mais a um final de ano. O banner novo já é de ação de graças para novembro. Falar nisso é dia 28 de... Nós temos o bom costume no dia de ação de graças, nós nos reunimos aqui, dia 28. Se você tem um testemunho, vem trazer o testemunho, é tão bom. Agora, todos os cultos de novembro, nós teremos um testemunho ou testemunhos. Então, se você tem um testemunho para dar, são 4 cultos em novembro, 4 domingos. Então, você dá o seu nome para o pastor Eduardo e nós vamos manter esses cultos aí, essa tradição nossa de agradecer a Deus. Ações de graça no mês de novembro. E já estamos indo para o final do nosso tema anual, que é Salmos e Canções para a Vida. Nosso versículo-chave, vamos ler comigo aqui, vamos lá no Brasil? Reina o Senhor. De novo, vamos lá. Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor. Falando sobre provérbios eclesiásticos, salmos, provérbios e eclesiásticos. Vencemos Provérbios e Eclesiastes. Mês de novembro, encerramos o livro dos Salmos. Esse ano foi um ano onde tivemos o privilégio de refletir sobre os livros de sapiência, isso mesmo, sapiência, sapiência, o livro de sapiência, que são os poéticos, não é? Que nós concentramos nesses 3. E foi muito bom. Eu não consigo mais de estudar os Salmos, de estudar os Provérbios, de estudar Eclesiastes. E hoje nós temos aquelas folgas anuais que nós fazemos questão de bater em alguns pontos. Primeiro, sobre os sacramentos, que cremos e como cremos. Então, vocês ouvem, entre aspas, o mesmo sermão pelo menos 2, 3 vezes por ano, com respeito ao batismo e Santa Ceia. Outra coisa que nós fazemos questão de falar são os eventos importantes do calendário cristão, que começa com o Advento, né? O nosso calendário cristão começa com o Advento, do Natal, o próprio Natal. Depois a gente trabalha com Páscoa, vamos trabalhar com Pentecostes, vamos trabalhar com Ascensão. E essas são as paradas teológicas que nós refletimos sobre esses momentos na história da igreja e aquilo que a Bíblia nos fala. A cor do período verde, é o tempo comum, que vai até o início agora de dezembro, onde começamos então o novo calendário cristão do ano de 2020 com o advento de Jesus Cristo. Então nós estamos encerrando esse processo, mais uma vez, gente, novembro. Nós encerramos um tema que Deus deu com tanta graça de autor. Hoje eu já apresentei o tema de 2020 no conselho. Eu estou amando o tema. Nós vamos falar um pouco sobre o plano perfeito de Deus para a humanidade. E nós vamos usar o livro de Gênesis, desde o início da criação até a formação do povo de Israel. E eu estou muito animado também com 2020. Enfim, hoje é a parada que nós temos do outro texto que a gente fala sobre missionalidade. Nós somos igreja missionária. E eu quero falar hoje aqui sobre o tema da noite, que é Missio Dei, Missio Nostrum. É uma expressão em latim que significa a missão de Deus, nossa missão. Missão de Deus, nossa missão. Eu quero falar sobre essa importante visão missional. O Ronan lembrou que nós somos membros da ECO, que é um pacto, um movimento missional americano entre presbiterianos, e uma das coisas que se faz questão de frisar é esse viver missional, viver de maneira efetiva o nosso chamamento na vida do dia a dia, no cotidiano. Para isso eu quero ler com vocês lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versos de 18 a 20. Esse conhecidíssimo de todos nós. Mateus 28, de 18 a 20. Eu estou um pouquinho. Vocês estão vendo aí, volta lá o tubo rosa, né?
Hoje também é a última vez que vocês vão ver o descanso aí do Outubro Rosa que nós estamos suportando. Novembro Azul. é Novembro Azul, né? Então a gente já vai mudar, viu? Tipo, mudar o Novembro Azul. Volta o texto para mim, Lucas, fala, gente, vamos ficar em pé? Está lendo a palavra de Deus? Mateus 28, 18 a 20. Esse aí dá para a gente ler junto, porque é um textinho curto. Vamos lá, Moisés? E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos faz bem, que muda a nossa história, e que ela venha nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Missio Dei, Missio Nostrum, é a missão de Deus e a minha missão. Eu gosto muito de um autor que fala muito sobre isso, ele chama Christopher Wright. Ele trabalha essa coisa da missão de Deus, e a missão de Deus de uma maneira prática que a igreja pode desenvolver. Porque é o seguinte: não há missão fora da missão de Deus. O primeiro argumento que eu tenho que falar com vocês: não há missão. A nossa missão é exatamente essa que Jesus deixou quando disse aos seus discípulos: ide, enquanto vocês estão indo. Na verdade, a tradução para o português ela fica parecendo assim: vá. Não. O texto no original ele dá uma sensação, um significado de enquanto você está indo, enquanto você vai, faça discípulo. Aqui não tem outro trabalho, outra missão para nós, a não ser fazer discípulos e fazermos essa missão de Deus que Ele colocou para o cristão. Aqui você entendeu? Essa é a sua missão. Você tem que fazer na terra. Qual o meu propósito no globo terrestre? Qual o meu propósito quando eu nasci? O seu propósito é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como? Indo, enquanto você vai, fazer discípulos onde Deus te colocou. Esse é o nosso trabalho, essa é a sua missão. É muito importante. Ela é, na verdade, a missão mais importante que alguém podia ter. Christopher Wright ele fala o seguinte: que a igreja não tem muito ideia do peso que é fazer missão. E porque a gente fica na ideia de que fazer missão é mandar um missionário para o campo, como nós estamos enviando para o pastor Eduardo, a igreja pensa muitas vezes que é mandar um dinheiro para um missionário que está lá precisando. A igreja pensa até que fazer missão é orar por essas pessoas que estão lá no campo. Aqui, claro que isso também faz parte, mas isso não é o cerne da coisa. O cerne da coisa é que eu e você somos missionários onde quer que Deus nos colocou. Temos aqui, enquanto moradores desse planeta, nós temos aqui o privilégio, o cristão tem o privilégio de ser bivocacionado. Eu tenho a primeira vocação, que é essa que eu acabei de dizer, a missão de Deus. E eu tenho muitas vezes, a maioria de nós vamos ter, a nossa segunda vocação. Alguns aqui são professores, outros são técnicos, outros são professores de música, estou olhando aqui, e cada um com o seu papel. É a sua vocação, é a sua segunda vocação. Somos todos bivocacionados. Nós não sabemos direito como fazer missão, porque nós esquecemos que nós somos parte dessa missão, e nós somos mais do que isso, nós somos protagonistas dessa missão. Deus nos colocou protagonistas da missão dele, onde quer que você esteja. A missão de Deus é muito mais sublime, deve ser a nossa busca constante, se realmente queremos cumprir o seu mandato de evangelizar os povos. Deus nos chama, nos dá grande oportunidade, preste atenção, Ele nos chama e nos dá a grande oportunidade de participar dos seus planos eternos para esse planeta Terra. Por isso que Missio Dei deve ser imperiosamente Missio Nostrum, porque aí eu vou ter que entender que o meu chamado, eu sou assim chamado para ser parceiro de Deus na evangelização do mundo.
Porque não tem nada mais importante do que uma alma salva. Seu filho pode ser o melhor profissional do mercado, ter os melhores diplomas, ganhar todo o dinheiro. Se ele não conhecer Jesus e não for salvo, o seu filho não justifica todo o empenho, tudo que você dedicou para a vida deles, porque não tem nada mais importante do que uma alma salva. É para isso que Jesus veio, é para isso que nós fomos enviados. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. E eu preciso levar a sério a missão de Deus. Eu preciso levar a sério a missão de Deus. E eu só tenho um jeito de levar a sério essa missão, exercendo o meu papel no meu trabalho, no meu empenho, na minha dedicação, para que eu possa influenciar pessoas onde é que eu estou plantado. Deus tem uma missão que começa com a criação desse planeta, culmina com o envio do seu Filho para salvar e resgatar a humanidade perdida, e ainda há de terminará quando o final das eras se descortinará diante de nós, como a introdução da nova criação do novo tempo que Jesus nos chama. É por isso que, enquanto nós estamos nesse entrelaço, entre um evento que é a criação e o evento da nova criação, nós precisamos entender que temos uma missão a cumprir. Para mim lá em João 20:21, apóstolo João 20:21, que Jesus fala exatamente sobre isso. Ele diz assim: disse-lhe Jesus também pela segunda vez: vá, seja convosco. E ele fala assim, aqui, presta atenção: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós outros. Portanto, não tem jeito, porque Deus se revela à humanidade através do seu Filho Jesus Cristo, e ele tem um método de envio, ele tem o seu DNA, o envio, e ele fala assim: eu envio meu filho, e agora o meu filho envia os seus discípulos. Esse é o DNA de Deus, esse é o método. Nós temos uma missão a cumprir, mas como que eu vou fazer? Como é que essa missão se processa? Processa através de mim e de você. Como o Pai me enviou, disse Jesus, eu também envio vocês. Para onde? Peraí, não é só o Jonatas Portugal que está lá em Uganda, não é. É eu e você, somos nós que fomos chamados para levar a boa nova de salvação. Por isso que Deus faz questão de se revelar à humanidade de forma pessoal, com um propósito definido, um objetivo em mente, um plano infalível que jamais pode ser frustrado. A Trindade Santa, ela concebeu sua missão no seu coração, tem realizado essa missão na história da humanidade e projeta essa missão ainda para o seu grande triunfo num tempo ainda por vir. E nós fazemos parte desse grande, perfeito plano. E aqui eu preciso chamar a atenção de vocês, já que, porque o se, ele parece com se Deus, né? É o se condicional ou o se consecutivo. Aqui é já que é o se consecutivo. Já que Deus tem uma missão para a humanidade, toda ela deve participar. Amigos de Deus, inimigos de Deus. Toda a humanidade é chamada a participar dessa missão sublime de Deus. E eu vou dizer primeiro para aqueles que não estão ligados a Deus, à aliança de Deus, mas que foram criados à sua imagem e à sua semelhança, portanto servem a Deus onde quer que estejam, fazendo o que quer que estejam fazendo, porque Deus não perde o controle da história e nunca perdeu e nunca perderá. Primeira coisa que todo ser humano tem que fazer é responder e obedecer ao que na teologia é chamado de mandato cultural. Na criação, Deus abençoou os primeiros seres humanos e dizia assim: sejam fecundos, povoem a terra, mas eu quero mais de vocês, que vocês gerenciem o cosmos criado, que vocês cuidem da criação. E aqui esse mandato cultural, Deus intenta colocar a humanidade, inclusive essa humanidade que está fora da aliança com Ele, que não quer nada com Ele, mas tem a obrigação de obedecer, porque Deus quer que a humanidade seja toda ela cogerente da sua criação. Ele nos deu o privilégio, cristãos ou não cristãos, de cuidar daquilo que Ele mesmo que Ele fez como cogerentes. Aqui está em voga ou em pauta o cuidado para com o meio ambiente.
zelar pelos recursos naturais é uma coisa que toda pessoa precisa fazer. Por isso que o desperdício e o mau uso desses recursos são pecados contra Deus e contra a criação. Deus nos chama a aprender essa lição, mas ensiná-la também. Ensinar que energia elétrica é para ser usada com critério. Não é porque você paga a sua conta de luz na sua casa que as lâmpadas precisam ficar acesas sem ninguém estar no cômodo. Não é porque você paga a sua conta de luz que você não vai ter um cuidado, porque essa luz, essa energia está sendo gerada por alguns recursos que eu vou dizer também. Você precisa também cuidar dos recursos hídricos, da água, principalmente a potável. A água é cara para torná-la potável, para chegar na sua casa. Não se lava passeio com mangueira de água potável. Passa vassoura. É uma questão de postura com respeito aos recursos que nos foram confiados. A água potável tem que ser economizada também. Aqui você pode muito bem, aqui para mim, abre a torneira, espera um pouquinho, abre a torneira, antes você põe a pasta de dente na sua escova, abre a torneira, molha a escova, molha a boca, fecha a torneira, escova os seus dentes bem, depois abre a torneira. Você entendeu? Coisa prática que a gente pode fazer. Aqui, a mata natural precisa ser preservada, principalmente nós que temos muita coisa aqui. Animais silvestres, em especial, precisam habitar em seus ambientes de forma equilibrada. Aqui, outra coisa, o lixo urbano precisa ser acondicionado corretamente e não pode ser jogado na rua nem nos bueiros. Cabe a todos os seres humanos, cogerentes desse planetinha que nos circunda e onde nós estamos, agir de conformidade com esse mandato. Pegou? É seu, mas é também de todas as pessoas que vivem nesse planeta. Mas também tem um mandato social. O mandato social quer dizer que as pessoas, todas elas, têm o direito de gozar de respeito e gozar de relacionamentos salutares. E que agressões e abusos devem ser entendidos como pecado. E que o nosso dever é não cometermos em hipótese alguma, mas também de denunciar quando há maus tratos, sejam eles quais forem, de onde quer que estejam acontecendo, porque a sua missão é tão pecado quanto a sua ação nessa direção. Nós somos chamados para a ética do perdão, do amor, da misericórdia, da graça e não do ódio e da retaliação. Nós somos chamados para viver o Evangelho de Jesus Cristo de fato e de verdade. Mandato social é algo que Deus colocou para que seja obedecido por toda a humanidade. Todos os seres humanos, sem exceção, precisam prestar respeito ao outro indivíduo, seu companheiro de jornada, porque nós todos estamos aqui sujando os mesmos pés nas mesmas estradas da nossa existência nesse planeta Terra. Precisamos nos juntar assim ao Criador e cooperar na sua grande missão, para que ela seja cumprida na vida de todos os povos, cristãos e não cristãos. E o palco e o cenário desse grande enredo desenhado por Deus é esse globo terrestre onde habitamos. E todos, sem exceção, participam de forma direta dessa grande missão, desse grande mistério. E a obrigação de todos nós, indiscriminadamente, de agir como protagonistas desse enredo, sendo corteses uns com os outros, sendo educados uns com os outros, ensinando, muito obrigado, com licença, por favor, até mesmo nas nossas mesas de refeição, onde a criança vem e fala assim: sal! Não, como é que é? Como é que é o sal? O sal o quê? Sem palavrinha mágica não chega sal na mão de ninguém. Sem palavrinha mágica não chega suco na mão de ninguém, ouviu? E se nós não ensinarmos isso, nós estamos sendo contrários ao mandato de Deus, para que haja respeito e que a dignidade humana seja sempre uma maneira de vida, um estilo de vida. Nós precisamos buscar isso. E aqui,
é pela graça comum, que é diferente da graça especial. Isso é um termo teológico, técnico. A graça comum é aquilo que Deus dá a todos de uma maneira graciosa e livre. Ele deixa que o sol venha sobre aqueles que estão fora da aliança com Ele, e aqueles que estão dentro da aliança com Ele não interessa, porque Ele dá também conhecimento, inteligência, sabedoria para todas as pessoas, indiscriminadamente. Ele não só abençoa os cristãos, Ele abençoa todos. E é pela graça comum que Deus nos dá a capacidade de exercer a verdade e segui-la. Porque, abra mim aí, Lucas, Tiago 1,17 diz assim: todo dom perfeito e toda boa dádiva, ela vem de Deus, que em quem não há mudança, nem variação, nem sombra de variação. Toda a humanidade foi criada à imagem de Deus, e Deus encheu a mão da humanidade de dons e talentos. Nós precisamos, como criaturas criadas à imagem dele, fazer com que a sua missão seja cumprida, mesmo que nós, criados à imagem e semelhança de Deus, estejamos hoje num lugar onde a glória de Deus e a presença de Deus, a pessoa de Deus é ofuscada por causa do meu pecado. Mas mesmo assim eu continuo sendo chamado para tomar boas decisões moralmente corretas, através da minha livre agência de fazer o que é bom, de fazer o que é o bem para o outro, a despeito de quem quer que seja, inclusive orando por aqueles que nos perseguem, abençoando aqueles que não gostam de nós, que mostram isso de uma maneira até clara. Somos chamados a cumprir a missão de Deus, e toda a humanidade coopera para isso, mas precisamos fazer com mais zelo e mais intencionalmente. Fechando o círculo, o mandato cultural, eu preciso cuidar do meio ambiente. O mandato social, eu preciso cuidar das relações que Deus me deu. E o mandato espiritual que Deus levou somente para nós, os privilegiados, a igreja de Jesus Cristo, espalhada pelo mundo, sem nenhuma placa, sem nenhuma denominação, sem nenhum nome, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é invisível e indivisível, e está espalhada por muitos lugares que a gente nem pensa que a gente fala: ali não tem, porque a graça divina é maior do que o seu preconceito, do que o meu preconceito. Nós a igreja, nós é quem conhecemos a verdadeira identidade do verdadeiro Deus, e sempre foi a nós exclusivamente que Ele se revelou e nos confiou a sua missão. E agora aguarda de mim, de você, a nossa ação missional para alcançar as nações. Comece hoje, quer dizer, está atrasado, tinha que ter começado ontem, anteontem, tinha que ter começado. Fazer o seu trabalho. Onde você está plantado, Deus te deu dons e talentos, capacidade, Ele te deu trabalho, Ele te deu coisas para você fazer, e é isso que é viver o cristianismo, é isso que é viver a missão de Deus. E eu não posso viver amanhã, levantar, com o meu despertador tocar, eu vou para o meu trabalho, para a minha escola, para onde quer que for, e pensar que é só isso. Eu vou lá para receber meu salário no final do mês. Não é isso. Você está ali para levar a boa palavra, a boa mensagem salvífica, salvadora de Jesus Cristo para esse mundo perdido. Essa é a nossa primeira missão. E aqui todo o poder que você precisava, todo o arsenal que nós necessitamos, nos foi entregue quando o Espírito Santo de Deus veio e habitou entre nós e nos fez sua casa, morada. O poder que precisávamos para cumprir a missão de Deus está conosco. Todas as poderosas armas para destruir o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, e desbaratar o seu exército nesse mundo, livrando os seus prisioneiros da morte e da destruição. Todos esses arsenais, todas essas poderosas armas estão ao nosso dispor pelo Espírito Santo de Deus. Você não precisa achar que tem que fazer um curso teológico para levar a mensagem salvadora de Jesus para aqueles que estão ao seu redor. Guerreiros bem equipados, é isso que somos. Estamos sendo treinados o tempo todo, porque o equipamento já nos foi dado. E através do trabalho da igreja, aqui em casa aqui da missional, pelos plantios que são os grupos nos lares, pela escola bíblica dominical, pelos cultos que prestamos a Deus, pelo culto infantil que é feito aqui dominicalmente,
Tudo isso é feito para que você seja treinado, para que você use bem aquilo que Deus já te deu. É para isso que nós somos chamados aqui, gente. Só para isso, levar o Evangelho de Deus pela pessoa de Jesus Cristo a esse mundo precisar. Ponto. Entenda isso e você vai ter a sua vida mais tranquila. Você sabe da minha experiência com o Exército Brasileiro. Eu sou oficial da reserva e tem lá na época, quando o instrutor passava na construção, já falei isso com vocês, ele dizia assim: a missão é essa, pá, 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 pá. Aí ele falava assim: dúvidas? Aí, não, senhor. Até se tivesse dúvida, ficar quietinho, depois você perguntava, não, senhor. Aí ele falou assim: então agora tem dívida, porque missão dada é missão cumprida. Sim, senhor. Você entendeu? Deus te deu missão, missão dada é missão cumprida. Não há como viver diferente, porque missão dei é missão nosso. Não há como escapar, não há como viver diferente. Aí eu faço uma pergunta aqui para nós, enquanto igreja de Jesus, esse que temos todo o que é necessário através do Espírito Santo em nós, estamos sendo treinados nisso a cada dia. A minha pergunta é: o que de fato nós temos feito, que você tem feito, que eu tenho feito, de maneira intencional, para cumprir esse nosso papel na missão linda e especial que Deus tem para esse planeta? O que você tem feito intencional? Eu tenho dito para vocês, eu falo isso também de uma maneira até muito repetitiva, eu falo assim: se você pensa que você veio nesse mundo para nascer, para crescer, para estudar, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para casar, para divertir, para ter filhos, para envelhecer e morrer, você não entendeu nada. Se for só isso, você não entendeu nada. A vida para a qual nós somos chamados não é outra senão para cumprirmos a missão de Deus, sendo desafiados diariamente a sermos leais e fiéis a Ele. Para mim, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E esse é um texto que Paulo fala, ele fala do lavrador, ele fala do militar e ele fala também do atleta. Mas aqui ele fala do militar, ele fala assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida, porque ele tem uma só missão: agradar aquele que o alistou, aquele que o arregimentou para a guerra. Você ouviu? Você não pode achar que a sua vida é ficar: eu tenho que terminar o mestrado, eu tenho que terminar a faculdade, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, o seu trabalho não é esse, a sua missão não é essa. A sua missão é estar onde você estiver, fazendo o que Deus mandou, fazendo mestrado, terminando a faculdade, fazendo o que quer que Deus te mandou, para que a palavra dele, a vida dele seja através de você vista, conhecida para as outras pessoas que estão ao seu redor. E isso acontece, essa dedicação e serviço acontece com o uso intencional e muito claro dos 3 T's na sua vida, coisa que vocês ouvem constantemente aqui: o tempo, o talento e o seu tesouro. Você precisa investir o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro, e o tesouro diz dinheiro, no reino de Deus. Se você não diz: eu invisto meu tesouro, eu dou o meu dízimo, minha oferta, minha contribuição aqui, dominicalmente ou mensalmente, e não investe o seu tempo nem o seu talento, você prejudica, você não age de conformidade com a missão de Deus. Temos somente um objetivo na vida, gente. Presta atenção. Essa é a nossa visão missionária. É servirmos aquele que nos arregimentou, aquele que nos alistou. Esse que pagou as nossas dívidas e nos deu vida para que o sirvamos de forma integral e exclusiva. Pegou. Nós éramos escravos, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida, juntamente com Cristo. Aqui, para de tentar, de se enganar, para de
construir reino para você mesmo, para si. Pare de se envolver com as questões passageiras e vãs desse mundo, passageiro e vão, como se fosse a última coisa, como se fosse a coisa que você viesse fazer nesse mundo. Enquanto você continuar pensando nisso, você não entendeu nada, e vai ser frustrada, e vai ser frustrado. Se você quiser investir os seus 70, 80 anos de sua existência, né, para buscar essas coisas, faça. Você vai ter resultados que eles trarão aqui. Mas você precisa investir esses 70, 80 anos em um reino, em coisas que não podem ser tiradas, não podem ser tomadas, e que é a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. E a vida eterna é que conheçam a Cristo, o Filho, e assim conheçam também o Pai. Então nós já vivemos essa vida eterna a partir do momento que temos a experiência com Jesus Cristo e estamos dentro de sua aliança, debaixo do seu olhar. Se você quer fazer diferença e viver de fato comprometido com a missão, se você quer realmente influenciar pessoas, tendo um propósito na vida, você só tem uma maneira de fazer. Se você, eu vou falar como repetir de novo, mas se você quer de fato deixar um legado, aqui, deixar um legado, e legado não quer dizer breve, bens materiais, não, aqui esse legado não é o legado. Se você quer deixar um legado de vida, e que isso é influenciando pessoas, você precisa viver de conformidade com esse lindo chamado de Jesus Cristo para os seus filhos e para as suas filhas. Você é convidado nessa noite, a se juntar a Ele como protagonista dessa sua missão linda e maravilhosa. Lembre-se que Deus tem uma característica de enviar. Esse é o DNA dele. Ele é o enviador e é também o enviado, porque Ele envia e envia Jesus, e Jesus nos envia. O Verbo encarnado tem seu DNA, estou repetindo aqui o envio, e é somente pelo amor. Esse envio foi feito pelo amor. Vai lá, Lucas, de novo. Primeira carta de João à igreja, capítulo 7, capítulo 4, versos de 7 a 19. Então não vamos ler todo, não, porque ele está grande por conta do tempo. Eu quero dizer assim, depois nós vamos ler vamos lá. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos lá. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus, presta atenção. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Continua. Eu falei nós? É isso, né? Não, vamos lá. Nisso está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação do nosso pecado. Pode segurar aí, Lucas, volta no 9 aí para mim, por favor. Versículo 9, ele informa para nós uma coisa muito clara. Diz que nisso se manifesta o amor de Deus. Deus envia o seu Filho. E só há uma forma agora de eu, agradecido, com gratidão, responder a esse chamado de forma obediente. É agradecido porque Ele me resgatou, e com o mesmo amor com que Deus envia seu Filho, o mesmo amor que Deus em Jesus nos envia, o mesmo amor eu preciso levar onde é que Deus me plantou. Eu, como vocês, eu sou bivocacionado. A minha primeira vocação é onde eu estiver, levar o amor de Jesus através da minha vida, com os meus 3Ds, com o meu tempo, o meu tesouro, o meu talento, e acima de tudo revelar a Deus onde eu vou. Essa é a minha primeira vocação. A minha segunda vocação é ser pastor. Recebo para isso. Mas é a segunda vocação. Eu tenho uma primeira vocação. E Deus fala assim, muitas vezes a gente não entende essa coisa do envio, porque o envio é pelo amor. Deus enviou o seu Filho por amor, e Jesus nos envia com o mesmo amor, e mostra e revela esse amor ao mundo, quando Jesus da mesma forma nos envia aonde quer que nós vamos. Assim eu preciso viver. Deus tem te chamado e me chamado para viver hoje sem necessidade de largar o que você está fazendo. Muitos achavam que para servir a Deus tinham que largar tudo e ir para o continente africano.
Não, aqui não. Deus está te chamando hoje para você fazer a missão dele, onde quer que ele te plantou. Ele tem um serviço para você, ele tem um trabalho para você, onde você está, no seu emprego, na sua escola, na comunidade que você está servindo, no lar que você está trabalhando. Mas isso também significa que, presta atenção, que ele, somente ele, controla o seu destino. Se ele é o que te envia, e ele tem autoridade sobre sua vida, porque ele te comprou, e ele tem uma missão para você que ele quer que você cumpra com fidelidade, ele controla onde quer que for. Hoje o canal do Eduardo mudou. Tá! Vai para a Espanha. Não sabe nem falar que Itália. Vai ter que aprender. Começar oi, que Itália. Vai ter que começar a aprender. Como é que chama aqueles que aprendem com... Tem uns problemas que o cara vai para a internet. Agora vão ficar o dia inteiro, eles vão ficar lá na casa deles só para a internet agora, no ouvido, aprendendo espanhol. E Deus deu dom de língua para eles, em nome de Jesus. Aqui, Deus muda para outros lugares que Ele quer. Às vezes a gente descabela porque Ele ficou sem emprego. Deus está falando assim: eu quero ser em outro lugar, eu preciso de você lá, porque Ele te conhece, Ele sabe do seu treinamento, foi Ele que fez. Ele sabe aquilo que você tem de potencial e sabe também as suas fragilidades. E Ele quer você naquele lugar, para outras batalhas, para outros campos, que sempre devem ser encarados como trabalho, como batalha, para aqueles que estão envolvidos na missão dele. Porque Ele nos conhece, nos envia para onde nós seremos melhores para a missão dele. Mesmo que pareça para você, nossa, Pai do céu, que emprego é esse? Esse é o emprego que o Senhor te deu, se alegre nele. E espera até Deus fazer assim, tá, e às vezes Ele vai mudar. E talvez vai mudar de alguns aqui. Mas Ele faz assim, tá, e acabou. Porque a demanda é de um Deus fiel, que te conhece, poderoso, que te capacitou, que te chama, que te envia, para que você faça, cumpra exatamente aquilo que Ele planejou para você. E eu conto essa história aqui de vez em quando, porque eu gosto dela demais. É aquela história quando a escravatura acontecia e no mercado escravagista estavam lá os escravos para serem comprados, e o Senhor então, chegando, gostou de um escravo, observou os detalhes e perguntou para ele assim: o que você sabe fazer? A resposta dele foi: ser fiel. E Deus pergunta para você hoje, servo dele, o que você sabe fazer? O que você sabe fazer? Você precisa ser encontrado fiel para cumprir a missão dele nesse planeta. É isso. Missão dele, missão nossa. Que tal, hein? Porque missão dada é missão cumprida. Vamos orar. Ó Deus, que o Senhor bondoso e amoroso nos conceda o entendimento para fazermos de nossas vidas um exercício fiel da sua missão para essa humanidade perdida. E como seus fiéis guerrilheiros que somos, cheios de arma e poder que o Senhor nos concedeu pelo teu Espírito Santo, aprendamos a sair por aí proclamando que chegou o grande dia de salvação para todos aqueles que creem. Que o Senhor nos ajude a cumprir a tua missão, onde quer que o Senhor nos envie. Em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos sair daqui. Amanhã, a hora que seu alarme despertar, lembra que você não está indo para a sua escola, ou para o seu trabalho, ou levantar para lavar a louça de domingo. Não. Você está ali para cumprir a missão de Deus onde quer que você esteja. Porque é missão dele, missão nosso. Louvado seja o nome de Deus. Eu estou vendo